Olá pessoal, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um primeiro contato com a disciplina de instrumentação industrial, onde os principais temas da aula de hoje é dar justamente esse primeiro contato, apresentando algumas definições, o que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina, alguns outros conceitos e também vamos analisar na parte final malhas de controle. Então, ao longo desse vídeo, nós temos quatro objetivos principais. O primeiro deles é compreender o conceito de instrumentação, processo e variáveis, que são temas bastante importantes para entender o restante do conteúdo. Vamos também contextualizar o histórico de instrumentação, onde vamos entender como era antigamente feito o controle de processos industriais e como é feito hoje. Nós vamos ver como avançou bastante essa questão da instrumentação. Vamos também conhecer alguns componentes básicos de um sistema de controle e saber diferenciar entre o sistema de controle em malha aberta e em malha fechada. Acredito que nessa primeira parte do vídeo nós vamos concentrar nesses dois primeiros pontos, tá? E justamente ter esse primeiro contato com a disciplina. Então, vamos começar falando sobre a definição de instrumentação, tá? Ou seja, o que ela realmente representa. Ela pode ser, resumidamente, definida como sendo a ciência que estuda, desenvolve técnicas e aplicações para a adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle das variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Ou seja, no final das contas, o objetivo é utilizar a instrumentação para reduzir o custo dos processos, aumentar a segurança, aumentar a qualidade e também a produtividade de um determinado processo industrial, tá? Onde nós vamos utilizar essas técnicas e dispositivos para facilitar todo o processo. Uma outra definição, de acordo com a ISA 5.5, né, um pouco mais resumida agora, é que a instrumentação ela também pode ser definida como sendo a coleção de instrumentos ou suas aplicações de observação, medição, controle ou a combinação destes. Então, qual é o objetivo da instrumentação? Tá? Eu coloquei esse texto aqui que ele resume bem o objetivo, por que a gente estuda a questão da instrumentação, principalmente aplicados a sistemas industriais. A instrumentação ela vai ser responsável por alcançar um rendimento máximo de um processo, fazendo com que toda a energia cedida seja transformada em trabalho na elaboração do produto desejado. E aí é que justamente entra todas as questões que eu falei no slide passado. Tá? A partir do momento que nós utilizamos instrumentos, tá, para substituir alguma mão de obra que era feita antes de forma manual, né, nós vamos reduzir o custo, aumentar a segurança, né, também aumentar a qualidade e também a produtividade. Então está linkado com o que eu acabei de falar no slide passado. Beleza, mas aonde a instrumentação é aplicada? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, mas a gente tem diversos outros exemplos de processos industriais onde a gente vai aplicar instrumentação. Tá? O primeiro deles que eu vou falar para vocês é justamente a fabricação de um refrigerante. E aí vocês podem pensar em qualquer refrigerante de sua preferência, pode ser Coca-Cola, Guaraná, Pepsi, enfim, qualquer um. E vocês podem perceber que esse refrigerante ele vai ter o mesmo sabor independente do local onde você esteja tomando, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. E essa uniformidade na qualidade do refrigerante se deve principalmente a uma padronização e precisão dos instrumentos envolvidos na fabricação do produto. Ou seja, a Coca-Cola, por exemplo, existe uma determinada fórmula que vai definir exatamente a quantidade de insumos necessários para fabricar o refrigerante. Tá? E através da instrumentação, a gente consegue definir instrumentos que vão conseguir de forma bastante precisa, replicar essa questão da fabricação do refrigerante. A mesma coisa pode ser aplicada na questão dos remédios, por exemplo. Então, para que um remédio tenha sua eficácia, a gente tem que ter um processo bem definido na sua fabricação. Tá? Em algum dos processos, se um determinado elemento, se um determinado insumo for colocado de maneira errada, o remédio não vai ter a mesma eficácia. Então, a gente também tem que ter uma qualidade uniforme
para fabricar remédios também. E a mesma, né, pode ser aplicada essa mesma ideia também na questão da fabricação de combustíveis, que seria o caso da Petrobras. Tá? Então, sempre que a gente necessita dessa qualidade de informe, a gente vai utilizar a questão da instrumentação e também da automação industrial. Então, aí a gente até já consegue ver que eles estão bastante ligados entre si. Vamos agora falar um pouco sobre o histórico em relação à instrumentação industrial. Tá? Eu vou tentar apresentar esse histórico através de um exemplo, onde a gente vai poder comparar como era feito a questão do controle de um determinado processo industrial antes e como ele é feito agora. Então, antigamente, o controle ele era feito de maneira manual pelos operários. Tá? Então, nesse caso, eles ainda utilizavam termômetros, manômetros e válvulas manuais para fazer o controle de um determinado processo. O que acontecia era que o operador ele passava em cada malha de controle e ele ia ajustar a abertura e o fechamento das válvulas para obter o valor desejado. Tá? Então, ele realmente ia olhando, tá, os valores que eram fornecidos pelos termômetros, manômetros, e manualmente ele ia fazendo o ajuste para que a determinada variável de processo ficasse dentro do nível desejado. Então, aqui nós temos um exemplo de um controle de nível. Tá? Como funciona? A ideia é que nós temos aqui um tanque com um determinado líquido e nós queremos deixar o nível em um determinado valor. Tá? Nesse caso, o nível atual é esse valor aqui. Então, nós temos esse determinado líquido entrando através desse tubo na parte superior e ele vai sair através do tubo aqui na parte inferior. O que vai controlar o nível é justamente a diferença de fluxo de entrada e de saída. Se nós tivermos o mesmo fluxo de entrada e de saída, nós temos que o nível ele vai ficar constante. Então, se o fluxo de entrada, tá, ou seja, que é controlado por essa válvula aqui, for maior que o fluxo de saída, então o nível vai aumentar. E se o fluxo não, se essa válvula de saída tiver mais aberta do que essa outra válvula aqui de entrada, nós vamos ter um fluxo de saída maior e, consequentemente, o nível vai diminuir. Então, perceba que nesse caso, né, utilizando essas válvulas aqui, a gente vai conseguir controlar qual é o fluxo, qual é o nível dentro desse tanque. Então, o que acontecia é que esse operador, utilizando seus próprios sentidos, né, nesse caso a visão, ele ia olhar qual é o nível atual, qual é o nível desejado, e baseado na sua experiência, ele ia fechar ou abrir essa válvula. Tá? Nesse caso aqui, nós temos que o nível atual está acima do nível desejado. Então, ele vai abrir mais essa válvula aqui, de forma que vai escoar, aliás, mais água através desse duto e, consequentemente, o nível vai baixar. Tá? Então, que é o que justamente estou colocando aqui. O operador ele vai observar o nível utilizando sua visão e vai alterar a abertura e o fechamento da válvula para adequar o novo nível. Tá? Então, daqui a gente vê como é arcaico, né? Numa dessas, ele acaba abrindo demais esse parâmetro aqui, né? Essa válvula, aí o nível desce além do esperado, aí ele tem que fechar de novo. Ou seja, ele vai utilizando aí a sua própria experiência, abrindo e fechando a válvula, e vai deixando o nível dentro do tanque no valor adequado. Porém, perceba que os operadores eles conseguiam controlar e manter constantes apenas algumas variáveis, tá? Porque à medida que os processos eles foram ficando cada vez mais complexos, isso foi exigido porque queríamos cada vez uma maior confiabilidade, maior produção, ritmo acelerado de produção, informações mais precisas, tá? Tudo isso levou com que a gente tivesse processos mais complexos. E tudo isso ficava cada vez mais difícil com que apenas um operador, ou que um conjunto de operadores fizesse esse controle manual. E todas essas questões, tá, elas acabaram levando ao aumento da automação dos processos industriais e à utilização de controles, sensores, atuadores, para fazer tudo isso de maneira automática.
Então, aqui nós estamos vendo esse mesmo processo, agora utilizando instrumentação industrial. Nós não temos mais um determinado operador que ele vai ficar controlando essa válvula. Essa válvula aqui está sendo controlada através de um controlador. Tá? Em geral, em ambientes industriais, é um CLP, mas não será discutido agora nesse momento. Então, de maneira geral, o que está acontecendo agora nesse sistema que já está automatizado? Temos aqui um transmissor de nível. Tá? Essa nomenclatura nós também vamos ver em aulas futuras. Então, aqui, esse símbolo aqui representa um sensor que vai conseguir detectar qual é o nível dentro desse tanque. Tá? Dependendo da leitura desse sensor, o controlador vai decidir se essa válvula aqui vai abrir ou fechar. Então, se o nível atual for maior do que o nível desejado, que é o que está acontecendo aqui, existe um determinado erro, tá? Esse erro será calculado pelo controlador e o controlador vai mandar um sinal de controle que, nesse caso, vai mandar a válvula abrir mais, né? Porque essa válvula abrindo, o nível atual ele vai diminuindo até ficar o nível desejado, tá? Então, perceba que agora nesse processo a gente não precisa mais de um operador que vai ficar utilizando a visão que nem nós tínhamos visto anteriormente. Todo esse processo aqui apenas utilizando um sensor, um controlador e aqui um elemento final de controle, que nesse caso é a válvula, nós vamos conseguir controlar esse sistema automaticamente. Um outro ponto bastante importante são os processos, que podem ser definidos como sendo operações onde é variado pelo menos uma característica física ou química de um determinado material ou de uma determinada matéria-prima. Uma outra forma da gente visualizar os processos é como sendo métodos ou sequência de métodos que vai envolver uma mudança. Tá? Essa mudança pode ser de estado, composição, dimensão ou outras propriedades de uma determinada matéria-prima para a obtenção de um produto final. Então, muitas vezes a gente vai ter um conjunto de matérias-primas, então nós vamos passar por um determinado processo e, no final das contas, vamos ter um produto final, que é o produto desejado. Os processos eles também podem ser divididos em duas categorias. A primeira são processos industriais, que é o que a gente vai focar ao longo da disciplina. Eles são operações que têm por sua finalidade a geração de um ou mais produtos. Tá? E os processos industriais eles vão poder ser ainda subdivididos como sendo contínuos ou por batelada. Tá? Que a gente vai definir melhor essa questão, essa subdivisão no próximo slide. Então, exemplos de processos industriais são aqueles que o produto final pode ser a gasolina, né, que é o caso da Petrobras, pode ser também esse papel, suco, farinha, remédio, tá? Ou seja, esses produtos básicos que nós encontramos no nosso dia a dia. Os processos também podem ser não industriais, que nesse caso eles são resultados relacionados à prestação de serviços, como telecomunicações, logística, distribuição de energia, entre outros. Os processos industriais, eles ainda podem ser divididos quanto à forma de transformação do determinado produto. Tá? E nesse caso, eles são categorizados como sendo contínuos ou por batelada. No caso dos contínuos, eles não vão sofrer interrupções ao longo de suas transformações. Ou seja, o sistema ele vai ser suprido de forma contínua e, simultaneamente, o produto vai ser descarregado. Tá? Nesse caso, é importante frisar que a gente ainda vai ter alguma determinada interrupção se precisar haver a manutenção do processo industrial, que acontece de maneira contínua. Mas, em geral, no seu funcionamento, não vai ter nenhuma interrupção específica. À medida que a matéria-prima vai entrando no processo, nós vamos ter o produto final saindo simultaneamente. Um exemplo disso é a destilação do álcool, no qual o sistema ele vai ser continuamente alimentado com calda de cana fermentado e o álcool vai ser produzido o tempo inteiro. Tá? Um exemplo de um processo industrial contínuo. Também temos a geração de energia, tá? E algumas outras aplicações. Já os processos industriais que acontecem por batelada,
eles possuem as operações executadas diversas vezes em determinadas etapas, tá? Onde essas etapas são justamente essas bateladas que a gente chama. Ou seja, o sistema ele vai ser carregado com as matérias-primas e os reagentes necessários para formar o produto final, e a reação vai acontecer por etapas. Tá? Então, por exemplo, nós temos a produção de calçados e a produção de móveis. Tá? Um outro exemplo bastante simples no nosso dia a dia seria também a fabricação de um determinado bolo, de um determinado pão. Tá? Quando a gente vai na padaria, né, em geral nós temos apenas um forno. Tá? Então, o pessoal, né, os padeiros, no caso, eles vão fazer a massa do pão, tá? Eles vão colocar em uma determinada chapa e cada vez, né, em cada processo, tá, eles vão colocar uma determinada quantidade de pão dentro do forno e depois eles vão sair. Então, acontece por etapas. Algumas aplicações, elas podem ser feitas das duas maneiras, tá? Podem ser processos industriais contínuos ou por bateladas. O que vai mais definir, né, o que vai definir a melhor forma de realizar a produção vai depender da escala, tá? Em geral, quando a gente necessita de uma escala de produção baixa, a gente utiliza a questão processos por batelada, tá? Que eles são mais simples, mais baratos. A gente não precisa de tanto investimento em relação aos produtos, tá? Em relação aos equipamentos para fazer o processo industrial. Tá? Mas quando a gente tem uma produção em uma maior escala, que a gente precisa produzir mais produtos finais, nós temos uma produção mais contínua. Tá? Então, um exemplo onde a gente pode utilizar essas duas metodologias é justamente a fabricação de vídeo, do biodiesel, aliás. Eu coloquei esse site aqui, tá? Onde ele vai explicar com mais detalhes essa questão, onde o que vai definir a escolha, se é contínua ou batelada, vai depender prioritariamente justamente da escala de produção. Um outro tema bastante importante é a definição de variável de processo. As variáveis de processo, elas são quaisquer propriedades ou quantidades associadas a fenômenos físicos e ou químicos que ocorrem e indicam a forma ou estado do produto final. De uma maneira mais simples e mais resumida, a variável de processo ela também é uma grandeza física ou química, cuja variação vai afetar a operação de um processo e, consequentemente, vai afetar a forma do produto final, do que a gente deseja no final do nosso processo. Aqui nós temos um gráfico com as variáveis de processos mais utilizadas em processos industriais. Então, por exemplo, a gente precisa controlar a pressão em processos industriais em 93% dos processos industriais. A temperatura, 92%. A vazão, 88%. Nível, 86%. Inclusive, essas quatro primeiras variáveis aqui, elas são as mais importantes quando a gente está estudando a disciplina de instrumentação industrial. E são elas que nós vamos, inclusive, focar ao longo do curso. Existem outras que são um pouco menos utilizadas, mas em alguns casos também são importantes a gente manter um controle sobre elas, como a condutividade, o pH, o oxigênio, densidade e alguns outros. Essa variável de processo, muitas vezes, ela também é chamada de variável controlada, tá? Porque é justamente ela que vai definir a forma do produto final. Então, se a gente conseguir controlar essa variável dentro do nosso processo, a gente também vai controlar essa forma do produto final. Uma outra configuração, uma outra definição bastante importante é a questão da variável manipulada. E ela é definida como sendo a grandeza que é operada a fim de manter a variável controlada, ou seja, a variável de processo que a gente acabou de ver, no valor desejado. Geralmente, ela vai ter o seu valor modificado com o objetivo de manter a variável de processo em um valor de referência. Tá? Então, daí, inclusive, a gente tem o nome dela. A gente vai manipular essa variável de forma que a variável principal, a variável de processo, a variável controlada, vai estar dentro de um determinado limiar para a gente conseguir fornecer o produto final no nosso sistema. Então, agora nós vimos diversas definições de processos, de variáveis, né? Também vimos o histórico.
Vamos tentar aplicar, tá, essas definições em alguns processos industriais para a gente entender o que elas representam. Tá? Então, aqui nós temos um processo industrial que já foi introduzido ao longo dessa aula, que é o controle de nível de tanque. Tá? Nesse caso, é um líquido que está sendo demonstrado aqui nesse tanque. O que nós queremos fazer é controlar o nível dentro desse tanque. Tá? Então, nesse caso, o nível vai ser a variável controlada, tá? Porque é ela que a gente quer controlar. Ela é o objetivo principal nesse processo industrial. E como é que nós vamos fazer o controle do nível? Tem uma outra variável que nós vamos modificar com o intuito de deixar o nível em um determinado valor de referência. E para esse caso, tá, que eu tinha explicado antes para vocês, é justamente a vazão dessa válvula aqui que vai determinar qual é o nível de água, né, de líquido qualquer que esteja dentro desse tanque. Então, o que acontece é que a variável controlada, a variável do processo, nesse sistema aqui, nesse processo, é o nível, e a variável manipulada é a vazão dessa válvula. Porque conforme a gente vai manipulando, vai variando a vazão dessa válvula, nós vamos controlar o nível dentro desse tanque. Tá? E é por isso que a variável de processo vai ser o nível de líquido nesse tanque, e a variável manipulada vai ser a vazão nessa válvula aqui, tá? A vazão do líquido nesse duto. Aqui nós temos um outro processo industrial, tá? Esse processo é chamado de trocador de calor. O que acontece nesse processo é que nós temos aqui uma determinada serpentina que está passando dentro desse tanque aqui, tá? Dentro desse recipiente, digamos assim. Dentro dessa serpentina, a gente vai estar passando vapor. Tá? Então, conforme vai passando vapor aqui nessa serpentina, esse fluido que está dentro desse tanque ele vai sendo aquecido. Tá? Então, aqui a gente tem a entrada de um determinado fluido, ele pode ser qualquer fluido, qualquer líquido, e aqui nós temos a saída dele. Então, dependendo da quantidade de vapor que vai passando aqui por essa serpentina, esse fluido vai ser mais aquecido ou menos aquecido, de forma que a temperatura de entrada é um determinado valor, e aqui ele vai estar uma temperatura maior, vai estar mais aquecido. Perceba que, nesse caso, o nosso objetivo é controlar a temperatura final do nosso fluido. Tá? E por isso, a variável de processo, a variável que a gente deseja controlar nesse sistema é justamente a temperatura. A gente vai controlar essa temperatura variando a vazão de vapor que está sendo controlada através dessa válvula. Tá? Então, dessa forma, para esse outro processo aqui, nós temos que a variável de processo é a temperatura e a variável manipulada vai ser a vazão do vapor. Tá? Então, com esses exemplos aqui, eu imagino que fique mais claro essas definições que foram que eu abordei aqui ao longo do vídeo até agora. Temos aqui dois exemplos de dois processos e nós definimos o que representa, tá, para esses processos a variável de processo, a variável controlada e também a variável manipulada.